Nós estamos na sequência de Mateus, no capítulo 6, ainda no verso 9, na chamada oração do Senhor. Não consegui sair do verso 9. Hoje ainda vou continuar no verso 9, apenas fazendo aquela introdução simples que Jesus garantiu nos versos 7 e 8, que precedem o que nós vamos ver hoje, outra vez, pela quarta vez seguida, o verso 9, quando ele disse, orando, não useis de mantras, de vãs repetições, pensando que é pelo muito falar, pela acumulação repetitiva, que Deus, o Pai, será lembrado como se ele fosse esquecediço e semelhante ao teu pai alienado. Não, ele é Deus e é Pai, é um Pai que é Deus, e é um Deus que é Pai, absoluto, infinito, de amor absolutamente incondicional, unilateral. Tudo vem dele, ele nos amou primeiro, nos desejou, nos quis, e mais do que isso, não só nós, humanos, mas o Cordeiro de Deus, que é uma designação de natureza arquetípica, pré-metafísica ou pré-qualquer outra coisa, acerca de quem se diz que subsistindo em forma de Deus, que foi o que Jesus expressou no espaço-tempo na história, mas o Cristo expressou antes da fundação do mundo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, se entregou, e é Pedro quem diz, Paulo repete, e Jesus diz a mesma coisa. Eu quero que vocês cheguem e vejam a glória que eu tive junto a meu Pai desde antes da fundação do mundo. E o apóstolo João no Apocalipse completa dizendo que ele foi morto, o Cordeiro, se entregou antes de existir qualquer coisa, qualquer existência, qualquer energia, qualquer natureza, qualquer criatura, qualquer consciência. É dessa entrega, é dessa altruística morte divina do Deus que é Deus sem querer ser Deus e se entrega e se debulha e morre, explode em criação, em criaturas, em existências, em universos, em tudo quanto a gente já sabe e as trilhões de outras coisas que a gente não sabe e aquelas que a gente só vai saber quando deixar a limitação do espaço-tempo e desse nosso corpo de morte. De modo que tudo que existe decorre desse amor que se esvaziou. E todas as criações que qualquer detecção de James Webb, ou de qualquer outro telescópio poderoso, ou de qualquer outro modo de aferimento de existências que venha ainda a ser construído ou produzido, venham a detectar, tudo isso eclode dessa morte engravidante do Cordeiro de Deus, que se entregou antes que houvesse qualquer existência. Então, o nosso Pai Celeste é esse, que sabe, que criou por amor e que não esquece nem de dia nem de noite. Como diz o profeta Isaías, Deus falando, eu tenho o nome de vocês escrito na palma das minhas mãos. Como ele mesmo disse, ainda que uma mulher se esqueça do fruto do seu ventre, do seu filho, da sua filha, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. E de ti não era só o Israel daqueles dias. É de qualquer outro ser humano em qualquer lugar da terra, como ele repete tantas vezes. Mas eu introduzi dizendo que o Israel da Bíblia só foi chamado de povo de Deus no Velho Testamento por graça. Porque a denúncia dos profetas é recorrente, intensa e contínua. Dizendo, olha, vocês entraram na terra porque a medida da iniquidade dos habitantes da terra de Canaã, que eram muitos povos e muitos pequenos reinos, excedeu o limite, encheu, lotou o inconsciente coletivo universal. É por isso que eles se enfraqueceram, apesar de ser uma terra de gigantes,
de descendentes dos nefilins que tinham sobrevivido ao dilúvio e que a gente encontra sem explicação na narrativa bíblica, mas nem por causa disso a gente deixa de encontrar esse fato inquestionável sobre o qual eu tenho muito prazer em falar e falarei bastante no meu curso Área 51 do Evangelho, nessa engenharia reversa da história para a gente chegar aos nossos dias com uma compreensão dilatada. Pois bem, se diz isso deles, aí eles entram, tomam a terra, não conseguem tomar de todo, porque vão sucumbindo à idolatria dos povos anteriormente ocupantes daquela terra, nunca se viram livres da idolatria, sempre praticaram a idolatria, sempre cultuaram nos montes. Baal sempre teve um status poderoso em Israel, tanto quanto Astarote, tanto quanto outras divindades variadas, Tamuz e tantas outras dos povos à volta, a tal ponto que os profetas dizem repetitivamente no Velho Testamento que agora era a iniquidade de Israel, que tinha ultrapassado a acumulação de iniquidade no inconsciente coletivo de todos os povos previamente habitantes da terra, a tal ponto que os profetas dizem: vocês conseguiram fazer pior. E vocês tiveram reis piores. A única coisa divinamente linda que permanece é a revelação de Deus dos profetas. É por isso que Jesus é tão seletivo. Quando ele ressuscita, não se diz que ele ensinou a Torá aos seus discípulos, não. Ele ensinou tudo aquilo que a seu respeito constava nas escrituras da antiga aliança, que foi desfeita na cruz, estabelecida uma nova aliança com base num novo mandamento, para a criação de um novo povo com uma nova consciência, com uma nova natureza, regenerados, experimentando um regênesis espiritual, tudo novo em Cristo Jesus, uma nova criação, uma nova criatura, uma nova consciência, tudo novo. Não se põe remendo de pano novo em veste velha, não se põe vinho novo em odres velhos, portanto, não há nada a aproveitar. E Jesus diz: olha, vejam a mim e leiam o Velho Testamento a partir daquilo que Moisés disse que teria a ver comigo, que os profetas disseram que teria a ver comigo, que os salmos dizem que tem a ver comigo, e foi isso que ele diz. E é isso que o Evangelho de Lucas afirma, é isso que o início de Atos dos Apóstolos nos diz, que ele ensinou os apóstolos durante aqueles 40 dias e 40 noites posteriores à sua ressurreição, todas as coisas que constavam sobre ele nas Escrituras. Ou seja, ele estava dizendo: vocês têm que ler para trás e têm que olhar para frente, me tendo como chave de interpretação, tem que olhar com os meus olhos para vocês não errarem o caminho, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém mais, e nenhum outro. E não preciso de nenhuma adição, de nenhuma complementação. Agora, Israel só é bonito na descrição profética do Israel que não existia, do Israel que nunca virou história, do Israel que nunca virou um povo santo separado de fato para Deus, conforme foi a vocação original proposta e conforme eles disseram, levantando a mão lá no Monte Sinai, dizendo que queriam ser, e nunca foram. No deserto eles adoraram demônios variados, eles eram obedientes, desobedientes, arrogantes, murmuradores, raivosos, mal-humorados, tropeçando nos seus próprios pecados e vivendo de ingratidão em ingratidão, entraram na terra e continuaram na prática das mesmas desobediências. Por isso, saindo daquela catividade no Egito, acabaram, e não muito tempo depois que Davi unificou o povo,
e Salomão veio, como filho de Davi, se tornou o maior bruxo da antiguidade, um bruxo com, além de tudo, um conhecimento científico, botânico, físico, de medicinas contemporâneas, de cálculo, de matemática, de filosofias, de tudo. Ele era um ente enciclopédico. Mas diz a Escritura, o texto de Crônicas diz que ele se entregou ao amor eros, usando a palavra grega para erótico, para paixão, para tesão desvairado. Ele era um homem de 1000 mulheres, 300 esposas e 700 concubinas. Era um cara que, se fosse toda noite pegar uma das mulheres dele, ele ia levar mais de 3 anos para concluir a rotação desse ambiente de conjugalidades e de concubinatos. E aprendeu com elas todas as idolatrias, todas as feitiçarias, todas as bruxarias. A gente sabe isso pelas histórias paralelas às narrativas bíblicas, tanto quanto a gente sabe disso no Novo Testamento, quando Jesus, depois de expulsar demônios, diz àqueles que eram incircunstantes, vendo o acontecimento e blasfemando contra o Espírito Santo, dizendo que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebul, Jesus diz: cuidado, agora vocês puseram o pé, estão fazendo xixi no Santo dos Santos. Não brinquem disso, não. Porque eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, o Espírito Santo que habita em mim, e vocês sabem. E esse não é um pecado da alienação de vocês. É da determinação blasfema do coração de vocês, que sabe quem eu sou. Vocês só não querem admitir por inveja absoluta, porque vocês têm inveja até de Deus. Se Deus não for o Deus da submissão e do aprisionamento ao container religioso de vocês. E aí Jesus conclui dizendo a todos eles, e cada um dos que estavam ali, você não por ignorância, mas eles que estavam ali sabiam ao que Jesus estava se referindo quando ele termina essas asseverações sobre cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo, dizendo: eis aqui quem é maior do que Salomão, que era o grande expert em exorcismos, usando os ritos de toda a terra. Por quem expulsa os demônios dos vossos filhos? Eis aqui quem é maior do que Salomão. Ele era considerado, além de um sábio, e que veio a se converter de fato na velhice, como a gente vê no livro de Eclesiastes. Aquilo não é a reflexão da juventude, é a reflexão do fim da vida de um cara que caiu em si por causa da promessa de Deus a Davi, que consta aqui no Salmo, acho que é no Salmo 86, aonde está dito: mesmo que os teus filhos errem, pequem e transgridam e se desviem de mim e cometam todos os pecados e torpezas, eu todavia, por amor a ti, os castigarei, os disciplinarei, os enfrentarei, os esmagarei e terei misericórdia deles quando eles caírem em si. Agora, Israel não tem 40 anos de obediência seguida a Deus, não tem nem 20 anos de obediência seguida a Deus em momento nenhum da história. E Davi vem, reúne o povo, num único reino, que logo depois de Salomão é dividido, começam a brigar guerras fratricidas, e depois o reino de 10 tribos no norte é levada para o cativeiro na Assíria. E logo depois vem também os caldeus com o grande rei Nabucodonosor e leva o rei no sul, que tinha capital em Jerusalém, para o exílio, por 70 anos. E de lá para frente eles nunca mais foram os donos da terra. A terra sempre esteve sob a dominação de outros povos. Então eles perderam a autonomia política sobre aquela terra quando foram para o cativeiro em Babilônia, 600 anos antes de Jesus.
Daquela volta em diante, eles viveram sob concessão de dominação de outros povos. Dos gregos, depois dos Seleucidas e Ptolomeus, em alternâncias de poder. Depois tiveram um momento de revolta local dos macabeus, mas que não durou tanto tempo e a autonomia era sempre vigiada e relativa. Aí vem os romanos e botam a pata em cima e eles não têm como se defender, a não ser aceitar Herodes, o Idumeu, metade judeu, metade idumeu, como realeza que agradava aos imperadores de Roma. E daí em diante continuaram sob a mesma dominação romana até que caíram no ano 70 e o último bastião no ano 74 em Massada, foram levados para todos os povos da terra e voltaram só em 1948. E enquanto isso os povos que ficaram lá, que também eram semitas, que também eram descendência de Abraão, embora sempre tenha havido algum grupo de judeu habitando aquela terra junto com os árabes e palestinos, foi o único momento que eles viveram em paz, foi quando nenhum tinha o status de dominação da terra. Quando não tendo o status de dominação, eles conviveram muito bem durante alguns séculos como irmãos, depois das cruzadas, que foi uma guerra entre cristãos e muçulmanos, não entre judeus e muçulmanos. Até 1948, quando o sionismo se transformou numa ideologia traumatizada por causa do Holocausto nazista, e aí veio a propaganda que disse: se a gente não for dono da nossa própria terra, em algum momento, em algum lugar, vão nos matar. E para serem donos dessa terra com status de Estado, aí a complexidade proprietária dos atestados de posse se transformou na grande guerra entre eles, que perdura diabolicamente até os nossos dias, simplificando numa oversimplification, para cada um que queira ter de maneira simples uma compreensão rápida. Então você ouve ali a dona Valnice Milhomes falando de Israel, parece que Israel era uma comunidade de anjos celestes. Pelo amor de Deus, seja honesta. Eu vejo aí o Lamartine Pozella também. Seja honesto, garoto. Seja honesto. Você que já quis ser tudo, já quis ser até prefeito de São Paulo, por profecia da Valnice que falhou, que já profetizou e acreditou na volta de Jesus dezenas de vezes antes, ou pelo menos 3 vezes antes, e falhou. Que quando foi deputado federal era para mudar o Brasil, e você pessoalmente falhou. E agora não faz outra coisa a não ser querer marcar a volta de Jesus e falar disso de dia e de noite, criando uma legião de fanáticos. Desculpa, eu detesto fazer isso, mas para com isso. Você que é anti-vacina, que dizia que na vacina tinha chip. Pelo amor de Deus, vê se não faz tanto mal ao povo. Cala essa tua boca, fica dentro da tua igreja, tenta ensinar o evangelho básico para as pessoas, porque o teu teto é baixo. Não tenta ir para além disso, que você faz mal a muita gente. Me perdoem, deixe-me aqui fechar o parênteses, mas eu ando com isso aqui meio atravessado na minha alma, especialmente nesse tempo de guerra, quando eu só ouço pessoas dizendo: ah, mas fulano de tal disse isso, Beltrana disse aquilo. Só loucuras fanatizantes e produtoras de uma parcialidade demoníaca e maligna na apreciação dos eventos históricos que ocorrem bem diante dos nossos olhos nos dias de hoje. Então, chegando aqui, fechando esse parêntese, continuando no verso 9, entendendo que essa oração que Jesus nos ensina não é uma mantra. Nosso Pai Celeste é Deus e é Pai e é Deus. Ele sabe o que nós temos necessidade antes que lhe o peçamos. Portanto, essa oração não é um desespero a ser praticado de maneira orada, é uma confiança a ser confessada.
no marca-passo dos nossos andares, dos nossos caminhos, das nossas compreensões, dos nossos fundamentos, das nossas seguranças, dos nossos entendimentos, para viver e pensar e entender e interpretar a vida para nós mesmos e o significado do que seja a vontade de Deus em Cristo conforme o Evangelho para ser praticada e vivida por nós, porque o Evangelho só é verdadeiro quando ele é praticado no nosso cotidiano. Ele não é algo para ser decorado nem conhecido como um cardápio. Ele é comida para ser comida no banquete da graça, ser absorvido, processado e para se transformar em vida na existência de todos nós. Do contrário, você está só enganando e sendo enganado. Portanto, Jesus diz, vós orareis assim, vós. Se você é um desses que se incluem nesse vós, se você de fato é um desses que recebendo a informação a abraçou com fé em Cristo Jesus do Evangelho, você é um desses vós. Você é um discípulo. Você é um de nós. E nós somos o povo do Emanuel, que é Deus conosco. Então vós, se sois parte desse vós, orareis assim, Abba, Painho, Paizinho, que me dá grande alegria, porque todos os meus filhos me chamam de Paizinho, Paizinho, desde criança. E eu nunca pedi para ninguém me chamar de Paizinho, eu só adorei. Quando desde pequenininhos eles me chamavam de Paizinho. Eu era aquele homem grande que acabei ficando com quase 130 quilos, 1,80 m e grande, e engordei por inteiro no corpo todo, não fiquei nunca barrigudão, nem isso, nem aquilo, só fiquei grande. E eu chegava em casa das viagens morto de cansaço, e eles estavam ali esperando na porta, Paizinho, 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 como até o dia de hoje. A minha caçulinha está com 39 anos. Eu acabei de ouvir um áudio dela, Paizinho. A outra filha que Deus me deu, filha da minha mulher, que o Senhor me deu como graça e presente, me chama de Paizinho. Ainda há pouco me mandou aqui um recado, dizendo, então, Paizinho, eu passo aí a hora tal para pegar vocês. Paizinho, Abba. O que caracteriza confiança, amizade, carinho, relacionalidade. Meu filho Davi, incapaz de falar comigo sem me chamar de Paizinho. O mais velho de todos, que já vai a caminho dos 50 anos, daqui a mais um ano, me chama de Daddy, que em inglês é Paizinho, é Abba, no aramaico, como Jesus ensinou aqui. Abba, Paizinho, nosso, Paizinho de todos nós. Ontem eu te falei pai de quem? E anteontem também, e abri aqui em Efésios e mostrei a amplitude dessa família de quem toma o nome, toda a consciência, tanto no céu como na terra. Paizinho, Paizinho que estás nos céus. Ontem eu falei sobre essa expressão, nos céus, que é uma maneira antiga de falar de todas as camadas dimensionais existentes. Ele é o Paizinho de todas as existências e de todas as criaturas e de todas as criações. E ontem eu expliquei de maneira rápida o que era essa santificação. Santificado seja o teu nome. Mas eu, após terminar no dia de ontem, não me dei por satisfeito. Não me dei mesmo por satisfeito. E decidi que hoje ainda eu iria prosseguir um pouco mais, mostrando para vocês um pouquinho daquilo que eu disse ontem, quando eu falei que essa oração tem uma importância
de natureza absoluta para a vida da gente. Preste atenção. Pode ser que você não goste de conversa, você só gosta de 1 minuto de falinha boba, idiotada, para acabar logo e você sair correndo, como a grande maioria nesses dias de superficialidade absoluta. Quando o amor se esfriou de quase todos, a iniquidade não para de se expandir. E a idiotice não cessa, não para de crescer. Pois bem, eu não fiquei satisfeito ontem, quando eu terminei, porque eu queria ter dito mais sobre esse paizinho. E aí eu peço que você abra aqui comigo, na continuidade disso tudo, em Efésios, no capítulo 3, leia comigo, Efésios 3, do verso 14 em diante, que fala de oração. Paulo diz, de Efésios 3, 14 em diante, por esta causa me ponho de joelhos diante do Abba, do paizinho. Esse é um homem que entendeu o significado dessa oração que o Senhor nos ensinou. A oração do Abba, do paizinho. Por esta causa. A causa era manter o evangelho da graça intacto em favor dos que não eram judeus e que Paulo não queria que se tornassem, nem que se aculturassem, porque Paulo sabia que a cultura judaica tinha se transformado num grande objeto de idolatria dos judeus, que adoram muito mais a cultura judaica, a história judaica, o tal do sionismo, do que o próprio Deus. Deus adorado em espírito e em verdade, qualquer judeu pode praticar em qualquer lugar da terra, do céu, debaixo da terra. Agora, o sionismo só pode ser praticado naquela terra onde tem o Monte Sião, que se alguém não te disser o Monte Sião é aqui, você passa por cima daquele caroço asfaltado e nem sabe que o Monte Sião é aquela montanhinha ali que nem aparece. Porque é só um símbolo político, ideológico, bíblico, especialmente no tempo dos apóstolos, por causa do significado simbólico arquetípico que eles projetaram na sacralização do Monte Sião e de outras geografias imediatas. Só isso. Por isso ontem eu fiz questão de dizer, olha, ser santo é uma coisa e cultuar o sagrado é outra. Essa expressão que vocês usam sobre o sagrado parece sinônimo de santo, mas não é, é perigosa, porque ela é reducionista, ela geografiza e cria relicários de coisas que passam a ser diferenciadas simplesmente porque o nosso olhar atribui a elas uma sacralização especial, mas elas em si não são apenas, são pau, são pedra, são o fim do caminho, é só pau, pedra e o fim do caminho. Mas Deus é espírito. E a santidade de Deus não tem geografia. A geografia da santidade de Deus, como eu repeti várias vezes ontem, é o coração humano. E Paulo diz, por esta causa, para manter o evangelho intacto, puro e de Jesus, para vocês, gentios, que não são judeus, esse é o meu esforço, essa é a minha luta, é por isso que eu sofro, que eu sou instigado, que eu sou chamado de blasfemo, que eu sou chamado de todas as coisas perversas, porque eu não negocio a pureza do Evangelho com a sua aplicação a qualquer outra cultura que não seja judaica e nem precisa ser. Porque o que importa não é a cultura judaica, nem as festas judaicas, nem a bandeira de Israel, nem nada disso. Nem tampouco a geografia de Israel. Paulo, por exemplo, morou muito pouco tempo em Israel. Ele passou a maior parte do tempo dele no mundo greco-romano. E acabou sendo decapitado em Roma. E não pediu para levarem o corpo dele para Israel, porque não havia nada sacro para ele em Israel. Pelo amor de Deus, vocês não conseguem compreender isso jamais, não é? E eu fico aqui clamando no deserto, pedindo a Deus que alguém tenha entendimento. Essa é a causa, esse é o tema, esse é o bom combate pelo qual Paulo diz
Por isto, por essa razão, por esse entendimento, por essa compreensão, pela percepção desse evangelho, eu me ponho de joelhos diante do Pai, do Abba, do Painho, de quem toma o nome, preste atenção de novo. Essa é uma das frases mais revolucionárias nos ditos de Paulo. Uma das mais multidimensionais e multiversicas, extraordinárias, porque assambarca tudo quanto existe. De quem toma o nome toda a família, família de anjos, família de querubins, família de serafins, famílias de arcanjos, famílias de seres de outras civilizações, de outros planetas, de outras galáxias, de outros mundos paralelos, de outras dimensionalidades. Tudo foi criado por Deus. Ele não é o Deus só do espaço-tempo. Ele não é o Deus de localizações. Todas as coisas são nele e ele é em todas as coisas. Por essa causa eu me ponho de joelho diante do Painho, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, em qualquer dimensão, para que, segundo a riqueza da sua glória, ele vos conceda que sejais fortalecidos com dunamis, com explosão de alegria, de poder no homem interior, mediante o seu espírito, introjetado no ser mais profundo de vocês. E assim, dessa forma, com esse entendimento, com essa compreensão, com esse discernimento, com esse Pai, com essa oração, desse modo, habite Cristo, o Cristo eterno, o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, esse Cristo atemporal, que há 2000 anos se encarnou em Jesus, mas ele não começou há 2000 anos atrás, ele é eterno com o Pai. E assim habite Cristo nos vossos corações pela fé. E não é uma fé elaborada em doutrinas e em conferências. Não, é a certeza de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos seres humanos as suas transgressões unilateralmente, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda alienados, adversários e totalmente pecadores. Sim, eu oro para que vocês cresçam nessa compreensão, nesse dilatamento, e assim Jesus não fica atrofiado dentro de vocês. E a fé de vocês se expanda em todas essas dimensões de entendimento e de compreensão, estando vós arraigados e alicerçados, enraizados e alicerçados. A expressão arraigamento vem de enraizamento, vem da organicidade da fé, plantada no carnegão do ventrículo superior esquerdo do Paizinho eterno. Ancorado nele, arraigado nele, ataviado nele, sendo parte dele e fundamentado nele. Arraigados e alicerçados nesse fundamento, onde Cristo Jesus é a pedra angular, em razão da qual eu sei a direção, eu tenho prumo, eu tiro o nível e não me perco em nenhum equívoco na vida. Nenhum equívoco. Não me equivoco quando eu tenho Jesus como a minha pedra angular. Quando eu meço a vida e o tenho como minha chave hermenêutica, chave interpretativa, ou, usando a expressão dele, a pedra angular. Que os construtores, e ele estava se referindo aos teólogos, aos religiosos,
aos que produziam as arquiteturas religiosas, ritualísticas, aos que eram os confinadores de Deus nos templos e nas sinagogas. Sim, essa pedra que os construtores rejeitaram, que os senhores da religião rejeitaram. Rejeitaram então, rejeitaram depois, porque preferiram seguir no cristianismo de Constantino do que no evangelho simples de Jesus, e rejeitam hoje. E é só porque rejeitam hoje que tem gente olhando e dizendo, meu Deus, esse cara é um herege. E eu só sou um herege porque estou trazendo a revelação dos mistérios ocultos em Deus, agora revelados em Cristo Jesus, como diz Paulo. Para todo aquele que deseje ter esse entendimento e viver essa largueza, essa profundidade do Evangelho. Assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de... Olha o objetivo, qual a razão de? A fim de poderdes. Poderdes. Sem isso eu não posso. Não adianta você dizer, eu fiz 20 anos de teologia, me pós-doutorei, fiz PhD, sou doutor em divindade, e daí, meu filho? Isso aí, papel higiênico, é a mesma coisa. Digo não o papel limpinho no rolo, mas depois de passar nessa área escusa da sua vida. E é a mesma coisa? Então, um pelo outro eu não quero troca. É nada. Serve só para limpar o bumbum da sua vaidade arrogante. Nada além disso. Porque Cristo não habita o teu coração nessa profundidade e você não é arraigado e alicerçado no amor. Se não for no amor, não tem vida com Deus que seja possível. É só performance e plasticidade. A fim de poderdes, senão vocês não vão conseguir jamais. Não tem treino que os condicione para tal. A fim de poderdes compreender. Eu vejo gente que tem todas as formações teológicas, filosóficas e de compreensões variadas, especialistas em línguas bíblicas para todo lado, mas que não compreenderam. Essa basicalidade que já era para estar entendida há 2000 anos, que isso está escrito na nossa cara. Mas não compreenderam. Alguns não compreenderam porque o universo deles era da altura das nuvens, no máximo. Não passava das nuvens. Então eu não posso pedir que Calvino tenha entendido muito. Ele habitava um universo ainda cheio de conflitos, onde havia dúvidas enormes sobre o que girava em torno do quê, qual era o tamanho das coisas. Enfim, nós ainda éramos praticamente o centro universal, já havia variações interpretativas astronômicas, mas que não eram axiomas aceitos por todos os cristãos. Teve gente que até muito pouco tempo atrás ainda advogava outra coisa. E nos últimos 4 anos houve cristãos que estavam advogando que a Terra era plana. Só tendo muita força em Deus para prosseguir. Mas Paulo diz, assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de conseguirdes, de poderdes, de vos habilitardes para compreender. Compreender. E a palavra compreender aqui não é algo que reduz a compreensão a uma elaboração sistematizada, teológica, que caiba num credo, numa confissão, numa exposição em ordem. Eu creio em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e aquela ladainha para ser repetida. Não, nenhum credo jamais conseguiu chegar nem perto, nem de uma nesga
da multiversalidade dessa revelação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nenhum deles. São todos paupérrimos no que declaram. Pois bem, a fim de poderes compreender, e compreensão aqui tem a ver com aquilo que a gente entende no espírito, não com o intelecto, porque o intelecto não consegue compreender o suficiente. Nosso melhor gênio e as nossas melhores genialidades intelectuais são ainda amébicas. Agora, quando ele fala em compreender, ele está dizendo de algo que é manter a mente aberta para não se surpreender jamais com o crescimento do entendimento que excede a própria conceitualização de entendimento espaço-temporal. Para poder compreender com todos os santos, todos, os conhecidos e os desconhecidos, os aceitáveis e os inaceitáveis para vocês. Poderem compreender com todos os santos o quê? Compreender o quê? Qual é a largura? Qual é a largura? E a gente vai falar logo depois de reino de Deus. Mantenha tudo quanto a oração chamada do Pai Nosso vai nos conduzir a partir dessa oração de Paulo aqui. Mantenha as amplitudes, a fim de poderes compreender com todos os santos em todo lugar do mundo, e note, toda a família que lhe toma o nome, tanto no céu quanto na terra, até os anjos aprendem. E Paulo diz, escrevendo aos Efésios, que até esses seres de inteligência superior, de poderes superiores, aprendem sabedoria com a verdadeira igreja de Deus. Que eventualmente você que é crente batizado nunca sequer conheceu a verdadeira igreja de Deus. Porque ela não está disponível para ser achada entre paredes, nem entre patriotismos, nem entre etnismos, nem entre nacionalismos, nem entre ideologismos, nem entre religiosidades de qualquer natureza ou de qualquer grupo, não. Ela transcende a tudo isso, tanto no céu como na terra, a fim de poderdes, com todos os santos, presentes na história e transcendentes à história da nossa natureza humana e da nossa natureza para além da humana de outras naturezas. Qual é a largura? Qual a largura? Qual é a parede delimitadora dessa compreensão? Ele só usa essa palavra largura para dizer que a largueza não tem parede. Para poderes compreender o comprimento, apenas para designar que você pode ir, a luz pode se cansar viajando e ainda tem infinitamente mais para crescer, para sambarcar, para entender, para ficar grávido de Deus para além de toda a concepção possível. Essa é a minha vocação, é isso que eu vou ser. E não vai demorar muito, daqui a poucos anos eu vou partir, vou me tornar essa coisa gloriosa em Cristo Jesus. Companheiro de arcanjos, de anjos, de serafins e de querubins, adorando a Deus e o servindo em todas as dimensões para as quais Ele me designe. Como diz o livro do Apocalipse, compreender a largura, compreender o comprimento, compreender a altura. A altura. Disso que não tem teto, disso que não tem limite. E compreender a profundidade, diz que não tem chão e não é um abismo, é uma profundidade inescrutável, mas que a gente pode compreender, experimentar
na alegria da fé, que não precisa criar uma equação de compreensão, precisa apenas aceitar a sua relatividade e assambarcar como posse na entrega absoluta a viagem que o próprio Espírito de Cristo me leva a fazer, dilatando Deus em mim todos os dias, como diz Paulo escrevendo aos Gálatas, me engravidando de Cristo Jesus. Todos os dias eu estou grávido de Cristo, que está crescendo em mim todo dia. E assim eu possa conhecer o amor de Cristo. Que a gente não tem nem ideia do amor de Cristo. A maioria não sabe. Vocês ficam jogando lama no amor de Deus o dia inteiro, escarrando no amor de Deus o dia inteiro. Uma tuberculose religiosa, escarrando tuberculose religiosa no amor de Deus, porque não entenderam nada. É por isso que vocês discutem de quem é a guerra, se é dos israelenses ou dos palestinos. É por isso que vocês escolhem lados. É por isso que vocês têm torcida organizada. É por isso que vocês idolatram, por exemplo, o Estado de Israel. É por isso que vocês odeiam outros povos e outros grupos. É por isso que vocês se tornaram esses seres são tão abomináveis aos olhos de anjos e gargalhantes para todos os demônios, em todas as dimensões. Porque vocês não se deixam, não se permitem chegar a conhecer. E a palavra conhecer, usada por Paulo aqui, é conhecimento experiencial. É aquele conhecimento que não tem nada a ver com intelecção, com o que cabe na razão, aquilo que só cabe no coração, com as lógicas do infinito e do eterno que habitam o coração. Conhecer sem poder transformar numa equação de explicação, que só cabe na vivência de um cotidiano, onde não há códigos de explicação, mas o amor vivido e encarnado conta a história inteira, sem usar palavra alguma. Pelos atos e pelos gestos, a gente vê quem conheceu o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, a toda elucubração, a toda elaboração, a toda filosofação, a toda teologização, a toda presunção de saber. Para que sejais tomados, e só então, só depois disso, vocês serão tomados. A minha oração, Paulo diz, é essa, por isso eu me ponho de joelho, para ver esse resultado tomar conta de alguém, como tomou conta de mim, como cresce em mim todo dia, Paulo está dizendo. Essa é a razão pela qual eu me ponho de joelhos, para que no final de tudo, vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Eu acho lindo que a palavra que ele usa é tomados, possuídos de toda a plenitude de Deus, possuídos, tomados. Não é uma coisa que eu tenha que perguntar até onde penetrou em mim. Não, quando eu ando nessa viagem, eu sou tomado. Eu não sou possesso, eu sou tomado. Em altura, em largura, em profundidade, em comprimento, na totalidade do que excede ao próprio entendimento, mas que se estabelece como realidade concreta no meu coração pela prática do amor. Amor a toda a criação de Deus e a toda criatura de Deus, nos céus, na terra e debaixo da terra, toda a família que lhe invoca o nome. E eu não vou repetir de novo a nuvem de testemunhas, os trilhões e trilhões de entes apocalípticos, de cuja família eu faço parte, você também, e fará tanto mais quanto a sua mente não se atrofiar e o seu ser não se abonsaizar, podado de mediocridade. Vocês serão tomados de toda a plenitude de Deus. Então,
Por isso, vós aprendereis a viver e a orar essa oração. E Paulo explica como a partir do Abba, do paizinho transversico, multidimensional, que é Pai de todos, está em todos, age por meio de todos, e habita a todos, e é Senhor de todos. Sim, quando isso entra em mim, aí o que acontece é que essa gravidez vai explodindo naturalmente de Cristo. E eu começo a ser guiado e a ser levado por intuições que estão para além da possibilidade de qualquer elaboração ou sistematização de natureza teológica. Muito menos doutrinária, que é de um pauperismo de inteligência total. Vós orareis assim, com essa compreensão, com essa largueza, com esse entendimento, com essa profundidade, com esse comprimento, com essa extensão, com essa altura, com essa multidimensionalidade. E é com essa consciência que vocês vão aprender a viver em santificação. Aí a santificação já não é mais, não, eu sou santo porque eu não fui ver um filme onde tem cenas de sexo. Não, eu sou santo porque eu não bebo nada alcoólico. Eu sou santo porque não aprendi a dançar. Eu sou santo porque não sei jogar nem buraco nem paciência. Sou santo porque eu nunca peguei numa carta. Sou santo por essas idiotices de vocês, patéticos. Na minha terra tem aquele bichinho da grama, quando você deita sem camisa num gramado, e você de repente começa a sentir aquele monte de coceira na costa, é um bichinho que os indígenas amazônicos chamam de mucuim. Mucuim. Quem está vivo entre nós não passou de mucuim ainda. E são só aqueles caras que ficam beliscando as costas dos outros. Não passaram disso até o dia de hoje. São comunidades, igrejas de mucuins. Santidades de mucuim. Santidades de nanomediocridade. Até a mediocridade tem que ser vista no nível tão pequeno porque vocês apequenaram a vida para esse nível. Quando podiam ser os seres mais lindos, bonitos, abertos, compreensivos, com entendimento para além do entendimento, tomando posse do que está para além da compreensão pela fé, mas pode ser seu, habitando o seu coração, porque o seu coração não precisa de explicações absolutas para viver o privilégio da prova e da experiência do absoluto de Deus do seu ser. É isso que excede a todo entendimento. Aí sim você vai entender o significado de ser santo. Aí sim você vai poder compreender qualquer outra dimensão. Como eu vou falar com você ainda no dia de amanhã, quando então eu falarei sobre venha o teu reino. Mas eu quero que você pense naquilo que nós vamos falar amanhã, levando em consideração essa extensão para além da mensurabilidade de qualquer que seja a dimensão. É para isso que esses serizinhos finitos e relativos como eu e você estamos sendo chamados para sermos possuídos pelo inexplicável, pelo indizível, pelo absolutamente qualificável, mas que está para além de toda designação qualificante. Senhor Jesus, mais uma vez eu te peço que essa palavra tenha chegado àqueles que querem entender, compreender, viver, experimentar, provar, conhecer, saber no coração, para viverem com a vida, para serem eles próprios um evangelho incomunicável com palavras,
só comunicável com vivências, com atos, com modos, com gestos, com atitudes, com olhares, com abraços, com a expressão da plenitude da vida. Por favor, realiza isso em quem queira e naquele que em perseverança se dispuser a se abandonar no oceano dessa revelação, dessa graça que está para além de Sócrates, Platão, Zenão, Epicuro, qualquer um de qualquer geração, de qualquer compreensão, que está para além de todos nós e que se atualiza como se reatualizou para mim na minha geração. E eu te agradeço por ser filho de uma geração que pode fazer essa leitura com expansões e compreensões infinitamente maiores do que se tinha até há tão pouco tempo atrás. Por favor, permite que ninguém despreze o tempo no qual vive e as informações que vêm de toda boa dádiva, de todo dom perfeito, que vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver nem mudança, nem sombra de variação. Que quem tem ouvidos para ouvir, tenha me ouvido. É o que eu te imploro. Quem tenha coração para entender, tenha compreendido para além da própria inteligência. Algo que fica marcado, selado no coração e que só pode ser explicado com as práticas de amor na vida. Em nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor. Amém e amém.